Olá pessoal, aqui é Alberto Delisla e hoje vamos mais uma vez falar de Rick and Morty e suas relações com as drogas. Dessa vez, no entanto, vamos investigar as relações entre diferentes substâncias e conflitos armados. E para isso vamos passear por diferentes episódios da série, mas principalmente pelo 8º episódio da 5ª temporada, Returnal Friendshine of the Spotless Mort. Porque nesse episódio, vemos Rick viajando pela mente Bird Person, ou Pessoa Pássaro, e passando por diferentes tempos e memórias, que são repletas justamente de drogas e guerras. E também vamos nos inspirar num artigo de Peter Andreas, um cientista político americano que descreve 5 importantes dimensões pelas quais podemos ver a relação entre drogas e guerras, nos dando assim uma visão um pouco melhor do impacto histórico de diferentes entorpecentes. Antes de irmos a um rápido resumo de alguns conflitos armados em Rick and Morty, já te deixo o convite para assistir os outros episódios de Rick and Morty que a gente tem aqui no canal. Se você gosta desse tipo de análise, é só ir lá na nossa playlist e assistir. São dezenas de vídeos como esse. Sabemos bem que o que não falta em Rick and Morty são drogas e conflitos armados. E assim como na vida real, essas duas coisas tendem a se misturar com certa frequência. Aliás, na primeira temporada, podemos dizer que aquela poção do amor feita por Rick, no 6º episódio da série, é uma droga que levou ao colapso social e à destruição do planeta. Já na 2ª temporada, no 3º episódio, o famoso Autoerotic Assimilation, vemos que o consumo das drogas produzidas por Rick faz com que a unidade perca controle dos habitantes de um planeta e que eles logo acabam se engalfinhando numa guerra racial. Na 3ª temporada, no 5º episódio, a conspiração Whirly Durly, vemos Jerry e Rick indo a um planeta onde podem se divertir, mas que é envolto num campo de imortalidade. Com uma conspiração para matar Rick, alguns personagens são levados a uma viagem alucinógena ao passarem por um caminho de minhoca. Na 4ª temporada, durante o 9º episódio, vemos um planeta, Gaia, dar à luz a diversos filhos, que, num primeiro momento, dizia ser de Rick. Com filhos nascendo sem parar, Beth e Rick constroem um esquema gigantesco para cuidar desses filhos. No entanto, muitos deles são rejeitados, e Jerry acaba se tornando o líder do grupo de filhos rejeitados. Quando Red chega e admite ser o pai das crianças, ele e Rick acabam se envolvendo em um conflito. Summer e Morty chegam a uma nave e inalam um fluido de freio que os deixa alterados. E eles logo acionam a nave, que acaba atravessando a cabeça de Red, salvando assim Rick. Na 5ª temporada, vemos um pouco mais do passado de Rick através das memórias de Pessoa Pássaro. Ambos se conheceram muitos anos atrás, e seu primeiro encontro foi justamente marcado por Rick oferecendo uma droga. E mais tarde, vemos que por conta da influência da droga, eles acabaram montando uma banda com outros companheiros. O grupo mais tarde enfrentaria várias batalhas. E nesse episódio, que é o 8º da 5ª temporada, vemos que Rick e Pessoa Pássaro passaram por momentos bastante semelhantes aos eventos reais da década de 70, como o crescimento da contracultura, sobretudo através dos hippies e da Guerra do Vietnã, que é inclusive citada mais de uma vez durante o episódio. Bom, e já que estamos falando sobre Vietnã, podemos começar a nossa análise do relacionamento entre drogas e guerras justamente por aí. A guerra, que durou entre 1955 e 1975, é bastante conhecida por vários casos de corrupção, por arranjos mal feitos, mas principalmente pelo uso constante de heroína pelas tropas norte-americanas, que muitas vezes ficavam ociosas. O uso de heroína na região, no entanto, estava longe, muito longe, de ser uma novidade americana. A heroína é um tipo de opioide. Ela é produzida através do ópio retirado de papoulas, que depois é transformado em morfina
e mais uma vez refinado para se tornar heroína. Em outra análise aqui do canal, já falamos também das guerras do ópio, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860, e de como que os britânicos impuseram o consumo e o comércio de ópio em território chinês, causando assim dependência e devastação no país. Ou seja, o ópio e seus derivados foram tanto motivo de guerra quanto produto recreativo durante diferentes períodos na região asiática. Para desvendar melhor essas relações, Peter Andreas divide as relações entre drogas e guerras em 5 diferentes dimensões. Primeiro, guerra com drogas. Quando tropas ou a população civil usam drogas durante uma guerra para relaxar, se tranquilizar ou para estimular avanços militares. Andreas tece uma análise que não exclui as drogas lícitas, pintando assim um quadro um pouco mais completo entre essas relações. Considerando isso, ele aponta inclusive o álcool e o tabaco como drogas comuns para o uso de soldados que buscam enfrentar os desafios psicológicos da guerra. No fronte dos estimulantes, no entanto, ele ainda cita as anfetaminas e metanfetaminas, responsáveis por dar maior coragem a quem as consome. 2 casos bastante comuns desse uso são o dos nazistas que invadiram a França e de pilotos japoneses que se sacrificavam, os famigerados kamikazes. O governo imperial japonês contratou a produção de metanfetaminas das empresas farmacêuticas do país para uso no esforço de guerra. Os tablets eram especialmente úteis para manter os pilotos acordados em voos longos. Os pilotos kamikaze também tomaram grandes doses de metanfetamina via injeção antes das suas missões suicidas. 2. Guerra por drogas. Quando a guerra acontece pelo domínio, sobretudo comercial, de uma região. E este é mais uma vez o caso da Guerra do Ópio, onde os britânicos forçaram a China a abrir seus portos para deixar passar a droga, desconsiderando o nível de vício da população local. O principal motivo dessa iniciativa foi a busca por um equilíbrio comercial. O Reino Unido consumia muitos produtos chineses, enquanto a China dava pouca importância aos produtos britânicos. É importante ressaltar que as guerras do ópio foram, na verdade, sobre 2 drogas, ópio e chá. Essas foram guerras não apenas para manter o mercado chinês aberto ao ópio, mas também para usar o ópio para financiar as importações de chá chinês para o florescente mercado britânico. A Grã-Bretanha tornou-se o maior país bebedor de chá do mundo no século XIX. E à medida que a nação se tornou viciada em chá, a coroa tornou-se viciada nas receitas do chá. Andreas ressalta ainda, embora nações tenham deixado de lutar diretamente por drogas, alguns conflitos armados também poderiam ser chamados de guerra por drogas, já que conflitos recorrentes em países como México, Brasil, constantemente matam mais do que as ditas guerras oficiais. Terceiro, guerra através das drogas, quando conflitos são financiados pelas drogas. Um caso comum desse tipo de guerra é, por exemplo, das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A organização sabidamente tinha relações com o tráfico internacional de drogas, que financiava a compra de armas e também a compra de munições. Outro caso bastante reverenciado é o de Pablo Escobar, que através do seu império da cocaína patrocinou ataques a diferentes políticos, policiais e civis. Mas essa relação não está presente apenas na América Latina. Por exemplo, durante a Guerra Fria, o comércio de ópio no Sudeste Asiático foi parcialmente controlado pela França e mais tarde pelos Estados Unidos, inclusive com participação da CIA. À medida que a intervenção americana aumentava e a guerra no Vietnã se arrastava,
os partidos anticomunistas apoiados pela CIA na região lucravam cada vez mais com o ópio e seus derivados com o contexto da Guerra Fria, fornecendo a cobertura política necessária. 4. Guerra contra as drogas. Ironicamente, os Estados Unidos são os maiores proponentes da guerra contra as drogas. Não apenas pelo seu envolvimento e lucro em operações ilegais no exterior, mas porque este é o país mais paradoxal, mesmo internamente. Enquanto a caça a drogas como maconha e cocaína são pesadamente financiadas e militarizadas, o uso de opioides, legalizados e comprados facilmente, leva a vida de dezenas de milhares de cidadãos todos os anos. Aliás, já gravamos vídeos aqui no canal sobre a crise de opioides nos Estados Unidos. Andrews ainda ressalta que a guerra contra as drogas acaba alimentando a guerra por drogas, já que a prisão e detenção de diferentes chefes de quadrilha, muito comumente, levam a conflitos entre outras quadrilhas em busca do domínio de um território. E 5. Drogas depois da guerra. A relação que mostra como não apenas as drogas moldam as guerras, mas como que as guerras moldam as drogas. Andrews afirma que é justamente o resultado de guerras que influencia grandemente os padrões de produção, regulação e consumo de diferentes entorpecentes. A popularidade de certas drogas pode aumentar e diminuir como resultado da guerra. Por exemplo, enquanto os britânicos continuaram a favorecer o rum após a Revolução Americana, a ruptura com o Império trouxe uma ruptura nos hábitos de consumo da nova República. No início do século XVIII, o uísque havia substituído o rum como a bebida mais popular na América. O uísque era muito mais fácil e barato de produzir. Ele podia ser feito com grãos e milhos domésticos excedentes, em vez do melaço importado, cujo fornecimento havia sido interrompido durante a guerra e nunca totalmente recuperado. Levando em consideração todos os episódios de Rick and Morty citados nessa análise, fica claro que essas relações são constantemente trabalhadas na série. Mas antes de eu explicar essas relações, queria te lembrar de dar curtida no vídeo. Poxa vida, é difícil demais fazer esse tipo de conteúdo aqui do canal, porque o algoritmo não gosta de conteúdo assim. Então já dá aquele gostei agora e já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque a gente está fazendo esforço descomunal para ter vídeo todo dia. Bom, mas voltando ao Rick and Morty, seria possível ainda citar muitos outros momentos onde as duas coisas se misturam. Como no episódio onde vemos um time de heróis se reunindo para enfrentar aquilo que no fim era obra de um Rick bêbado, ou ainda os episódios do Arco da Cidadela, que inclusive já foram tratados em outros vídeos aqui no canal. Através das memórias de Pessoa-Pássaro, vemos afinal que mesmo a vida de Rick foi definida muitas vezes através dessas relações. Para Peter Andrews, essas relações deveriam ser ainda mais estudadas e exploradas, a fim de que tenhamos melhores ideias de como combater as devastações causadas tanto pelas drogas quanto pelas guerras. Aliás, ele diz afinal que mesmo a guerra pode ser entendida como uma droga. Como nota final, deve-se destacar que a própria guerra pode ser pensada como uma droga. Os soldados ficam chapados com a guerra. O combate produz uma descarga de adrenalina, que é o que as anfetaminas fazem. Se frequente e prolongado, o combate também pode causar mudanças neuronais duradouras e patológicas no cérebro dos combatentes, algo que as drogas fazem. Inúmeras memórias de guerra descrevem a guerra como uma forma de vício, de tal forma que sua ausência pode provocar intensos sintomas de abstinência para os combatentes que voltam para casa. Muitos deles então recorrem a outras drogas, prescritas e autoprescritas, lícitas e ilícitas, para ajudá-los a lidar e se recuperar. E muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se quiser dar alguma sugestão,
Deixe nos comentários. Agora, se você quiser debater sobre esse tema ou qualquer outro tema diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí você tem que virar apoiador. Só clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. E eu queria aproveitar para pedir para você contar para a gente sobre a sua visão sobre essa relação sobre drogas e guerras. E também se você já pensou sobre essa conexão que a gente expôs aqui. No mais, agradeço demais sua atenção e até a próxima.